Cumprimento os amados irmãos e ouvintes com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Daqui estamos mais uma vez com o programa Tocai a Trombeta em Sião. Hoje temos um programa direto, aleluia, de Portugal. Glória a Deus. Eu vou pedir aos amados ouvintes a prestar bastante atenção ao tema de hoje. Hoje o tema deste estudo é: se os dias da criação em Gênesis 1 foram dias literais, a Terra não pode ter 4,7 bilhões de anos. Amém? Este é o tema. Se os dias da criação em Gênesis 1 foram dias literais, a Terra não pode ter milhões nem bilhões de anos. Aleluia, glória a Deus. Nesta hora vamos fazer uma curta oração para que Deus venha a receber este programa, aleluia, para que Deus venha a operar, para que Deus venha a libertar, para que Deus venha a derramar a sua glória, para que Deus venha a repreender toda a legião de demónios, todo o principado, toda a potestade, toda a amarração, em nome de Jesus, e venha a dar vitória, abrir portas e derramar a sua glória e salvar as almas. Meu Deus e meu Pai, nesta hora, meu Pai, te peço perdão primeiramente pelos meus próprios pecados, Senhor. Eu te peço perdão por toda a negligência, meu Pai. Eu te peço perdão por toda a má ação, por todo o mau pensamento, sentimento, desejo, Senhor, porque a carne é fraca, mas o Espírito na verdade está pronto, e porque se alguém diz que não tem pecado, mente, faz-te mentiroso e a tua palavra não está nele. Eu te peço nesta hora, meu Pai, tu venhas a derramar unção, como já derramaste unção no programa que fizemos em espanhol, baseado no mesmo tema. Arramanda a Massaia. Tu venhas a visitar, meu Pai, a cada ouvinte com a tua glória. Tu venhas a encher vasos, meu Pai. Tu venhas a repreender todo o demónio, meu Pai. Tu venhas a operar curas, milagres, libertação, transformação. Aleluia. E a todos que nos escutam, meu Pai, Ramaraia. Tu venhas, meu Pai, a transformar vidas. Tu venhas, meu Pai, encher os corações com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que hoje em dia, aleluia, há várias teorias em relação aos dias de Gênesis, não é? Muita gente não pensa, aliás, não crê que os dias de Gênesis capítulo 1 são dias literais. E ainda vou mais além, a maioria dos pastores, dos pregadores, dos evangelistas, dos, entre aspas, profetas do diabo, aleluia, de vários missioneiros em espanhol, missionários, aleluia, em português, a maioria não crê que os dias de Gênesis 1 são dias literais. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos então, hoje eu vou provar pela Bíblia, pela história e pela verdadeira ciência, amém? E também pela doutrina, pela verdadeira teologia, pela verdadeira doutrina, amém? Que os dias de Gênesis não podiam ser outra coisa senão, ter sido outra coisa senão dias literais, amém? Nós sabemos, irmãos, vamos iniciar este estudo com Êxodo capítulo 20, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Deus vai falar ao teu coração. Deus vai te encher da sua glória. Deus vai te encher da sua graça. Deus vai te encher do seu poder. Aleluia. Êxodo capítulo 20, versículo 11, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Amém? Glória a Deus. Portanto, nós vemos aqui, irmãos, que em Êxodo capítulo 20, versículo 11, Deus claramente diz, aleluia, porque em 6 dias, que dias foram estes? Se nós formos a ler o contexto desta palavra, Êxodo capítulo 20, do 8 ao 11, tu vais ver algo tremendo. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus estava dando um mandamento para a nação de Israel. Um mandamento que agora nós não somos obrigados a cumprir, porque diz a palavra de Deus, portanto agora ninguém vos condene pelo comer, pelo beber, aleluia, pelas minhas festas, pelas minhas luas ou pelos meus sábados, porque isso são tudo sombras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Então isto era um mandamento para a nação de Israel, um mandamento literal. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra,
Mas ao sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias... Então, espera aí. Havia um mandamento para trabalhar 6 dias. Agora eu pergunto. 6 dias. O que é 6 dias? É 6 dias. Aqui é um mandamento literal. Amém? Não são 6.000 anos. Não são 6 milhões de anos. Não são períodos indefinidos ou dias indefinidos, porque aí não saberíamos quanto tempo havíamos de trabalhar e quanto tempo descansar. Mas aqui é claro, são 6 dias literais e um dia literal de descanso. Sábado, a palavra sábado vem do hebraico, significa repouso ou descanso. Portanto, havia 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Aleluia! Agora, o motivo, por que razão Deus dava este mandamento à nação de Israel é porque em 6 dias fez o Senhor... Não diz aqui em 6.000 anos, não diz aqui em 6 milhões de anos, não diz aqui em 6 bilhões de anos, não diz aqui em trilhões de anos, não diz aqui em 6 períodos ou eras geológicas ou períodos de tempo indefinidos. Diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Quantos podem dizer amém? Então Deus aqui estava dando um mandamento claro. Aleluia. Sharamanaya, Ramanaya, Súria. Agora repara, se estes dias, se os dias da criação de Deus, porque Deus está fazendo uma comparação, olha, vais trabalhar 6 dias literais e descansar o 7º dia literal. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º descansou e abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, se os dias da criação não fossem dias literais, então os israelitas teriam que trabalhar 6 dias indefinidos, ou 6 dias figurativos, ou 6 eras de tempo. Então, vamos dar um exemplo. Imaginando que os dias da criação fossem eras geológicas. Eras, eu não vou dizer nem de 1 milhão de anos cada era, porque daria 6 milhões de anos de trabalho e o 7º de descanso. Mas cada era daquelas corresponderia a um período de 1000 anos. Então é isso. Se Deus houvesse criado tudo em 6.000 anos e descansado o 7º, então o homem tinha que trabalhar 6.000 anos, está aqui uma comparação clara, 6.000 anos literais e descansado o 7º literal. Então, eu pergunto, qual é o homem que vive 1000 anos sequer? Aleluia. Ou que vive 6 séculos, 600 anos? Não pode. Porque a Bíblia diz, aleluia, os dias do homem são de 80 ou 90 anos, está lá no Salmo 90. O resto é canseiro e enfado da carne. Aleluia. Então o homem vive 70, 80, 90, o máximo alguns ultrapassam 90. O homem não vive 1000 anos. Então como é que o homem iria cumprir o mandamento? Se fossem dias, períodos de eras de 1000 anos. Como advoga os teoristas dos dias era. Amém? Então não poderia. Era impossível pôr em prática. Agora repara. Alamanai, se estes períodos fossem períodos de tempo indefinidos, como advogam os adeptos do evolucionismo teísta. Aleluia. Aleluia, como é que alguém, glória a Deus, como é que alguém poderia trabalhar um dia e não saber quando é que o dia acabava? Como é que poderia trabalhar 6 dias sem saber quando é que acabava? Como é que poderia trabalhar períodos indefinidos de tempo? Aleluia. Como é que isso poderia acontecer? Quantos podem dizer amém? Não podia nunca ter acontecido. Quantos podem dizer aleluia? Suricantas. Deus está falando. Sharamanaya, a congregação. Aleluia. Se fossem tempos indefinidos, tu não sabias que 6 dias, que tempo tu ias trabalhar e que dia tu ias descansar. Qual era a extensão do tempo se fossem indefinidos. Então nós vemos aqui claramente que o texto vê-se dentro do contexto e a Bíblia não se contradiz. Então o texto dentro do contexto, isto é um mandamento literal. 6 dias literais para descansar. Porque em 6 dias, não foi em 6.000 anos, não foi em 6 milhões de anos, não foi em eras geológicas, não foi em períodos indefinidos, em dias indefinidos, períodos de tempo longos e indefinidos. Mas foi em 6 dias. Criou o Senhor, ou fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe. E ao 7º descansou. Então nós já vemos aqui a Bíblia interpretando-se pela própria Bíblia, já estou provando no próprio texto de Êxodo. Aleluia, no contexto do versículo 11, ou seja, do versículo 8 ao 11 de Êxodo capítulo 20, que é impossível serem dias figurados ou dias longos, dias eras, sequer de 1000 anos cada. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Ripa. Então, biblicamente, e tem um detalhe, só para tu entenderes. Nós vemos aqui, eu vou-te ler um pouco de Gênesis capítulo 1. Eu vou correr um pouco, nós temos pouco tempo para este
Em Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, porque à superfície eram águas. Deus criou a terra, ela era sem forma porque estava submersa no abismo de águas. Somente a porção seca, a placa continental, foi formada, aleluia, no terceiro dia da criação. Quantos podem dizer amém? Então ela era sem forma porque estava submersa nas águas. Ela era vazia porque não tinha habitantes. Deus fez a terra num processo. Aleluia. Através de um processo de dias. Aleluia. Isto não foi feito logo, como o homem. O homem não foi feito logo assim de repente. Primeiro ele fez o homem do pó da terra. Formou. E depois é que soprou nele o fogo de vida e foi tornado alma vivente. Da mesma forma. A terra foi feita através de um processo. Aleluia. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície, sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E chamou à luz dia, e às trevas chamou a noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então tu vês aqui, depois tu vais continuando, vais vendo o resto dos dias, e tu vais ver o seguinte. Sempre, embora a palavra dia, que vem do hebraico yom, aleluia, possa significar também um período, aleluia, um período diferente de um período de 24 horas, ou um período diferente de um dia literal, aleluia, todavia, a palavra yom também significa um dia literal. E a maior parte das vezes que aparece a palavra dia, na Bíblia, é quase sempre um dia literal. Amém? Agora repare uma coisa. Sharramanaya. Vou dar um exemplo. A palavra dia, a palavra yom do hebraico, para além de poder significar dia, um dia literal de 24 horas, pode significar um período de luz em contrapartida à noite. Pode significar também um tempo. Este tempo pode ser indefinido a um ponto específico no tempo ou a um ano. Um dia profético, como aquela semana, aleluia, a 70ª semana de Daniel 9:27. Aleluia. Que é uma semana de anos. Cada dia corresponde a um ano. Aleluia. Quem crê, diga amém. Ou como no caso do dia do Senhor, aleluia, que aí é um dia longo, mais longo que o normal. Esse dia do Senhor vai ser um dia em que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Vão ser soadas 7 trombetas. Vai ser aberto o 7º selo, vão ser soadas 7 trombetas, vão ser derramadas 7 taças da ira de Deus. Oh, glória a Deus. Aramai. Deus nos promete salvar da sua ira. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Então nós vemos, embora a palavra dia, aleluia, possa significar também algo diferente do que um dia de 24 horas, ela também significa um dia de 24 horas. Ela também, embora ela possa significar um tempo figurado, ou indefinido, ou longo, ou diferente de um dia de 24 horas, ela também significa um dia de 24 horas. E tem um detalhe. Em Gênesis capítulo 1, em todos os 6 dias da criação, a palavra dia surge acompanhada pela expressão tarde e manhã. E em todos os dias da criação, os 6 dias da criação, a palavra dia surge acompanhada por um numeral. E esse numeral, não é? Aleluia! Pode ser tanto ordinal, como 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, como cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amém? Ou seja, a palavra dia, yom do hebraico em Gênesis 1, ela surge sempre nos 6 dias da criação acompanhada por tarde e manhã e também por um numeral. Agora repara. Aleluia, glória a Deus. Sharamanaga Surikantalamanaya, Suriandas. Fora de Gênesis capítulo 1, há 359 ocorrências do uso de yom, junto com um número, ou com um numeral. E em todas as vezes o sentido ou significado é de um dia comum. Porquê é que só em Gênesis 1 seria a exceção? É a pergunta que se faz. Então isto é a Bíblia se interpretando pela própria Bíblia. Fora de Gênesis 1 há 23 ocorrências de yom, da palavra dia, usada com a palavra tarde e manhã. Há 38 ocorrências de tarde e manhã associadas, mas sem a palavra yom, dia. E em todas as 61 ocorrências o texto se refere a um dia comum de 24 horas. Por que razão só em Gênesis 1 seria a exceção? Shalamanaya. Alabá-salamanaya. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 5 aparece a palavra noite. A palavra dia relaciona com a palavra noite. E chamou Deus à luz dia, e às trevas chamou noite, e foi a tarde e manhã o dia primeiro. Aleluia.
Fora de Gênesis 1, há 53 ocorrências do uso de Yom, da palavra hebraica Yom, que significa dia, junto com noite, e em todas as vezes tem o sentido de dia comum. Porquê é que só em Gênesis 1 seria a exceção? Aleluia! Ripalamanagashaya. Até mesmo o uso da palavra noite, junto com Yom, nesta passagem, determina o sentido do dia comum. Então nós vemos, irmão, pelo hebraico bíblico, é impossível. É impossível. Ripalamasaya cantaramanaya. É impossível tu entenderes que aquilo sejam dias figurados. Agora repara. O plural de Yom, amém? Que é dias, que não aparece em Gênesis 1, pode ser usado para transmitir um período de tempo mais longo do que um dia literal, 24 horas, como naqueles dias. Acrescentar um número aqui seria um absurdo. Não é? Por exemplo, naqueles 6 dias. Então, teria que ser, aleluia. Fica claro que em Êxodo 20:11, em que é usado um número de dias, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo neles existe, se refere claramente a um dia, aleluia, a 6 dias de rotação da terra. Alguém pode pôr a dúvida, pastor, mas como é que é possível, porque o Sol só foi criado no 4º dia da criação? Eu vou-te explicar. Vou-te explicar claramente, meu irmão. A Bíblia diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então estava tudo às escuras e à superfície eram águas. Ela era sem forma porque estava submergida no abismo das águas. E à face, o Espírito de Deus estava dando forma àquela terra, porque ele não foi consumidor, estava dando forma para fazer surgir a porção seca que sairia do dia 3º. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então Deus criou um foco temporário de luz que provavelmente ou foi substituído pelo Sol, pela Lua e pelas estrelas no 4º dia da criação, ou foi incorporado aos corpos estelares existentes ou criados no 4º dia da criação. Agora repara, havendo um foco de luz incidindo sobre uma Terra em rotação, ainda que ela não tivesse a forma que tem hoje, mas uma Terra em rotação, rimanai, um foco de luz incidindo, a Terra girando sobre o seu eixo, já permitiria uma parte escura do dia, que é a tarde, e uma parte clara do dia, que é a manhã. Porque o povo hebraico, o povo israelita, começava a contar o dia a partir do anoitecer, ou seja, mais ou menos a partir das 6 da tarde, quando o sol se punha, até o nascer do sol era tarde, ou parte escura do dia. E quando nascia o sol às 6 da manhã até às 6 da tarde era manhã. Então tarde e manhã daria um dia de 24 horas. Por isso é que está as expressões, porque isto foi revelado a Moisés, que era, aleluia, glória a Deus, quem crê diga amém. Moisés, que era israelita. Glória a Deus. Então Deus usou uma linguagem que Moisés entendia. Isto foi inspirado por Deus, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, aleluia, e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça, para todo o homem de Deus seja perfeito e esteja perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 de Timóteo, capítulo, aleluia, 3, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Então tu vês claramente, meu irmão, havendo um foco de luz temporário e uma terra rodando o seu eixo, já permitiria tarde, parte escura do dia, e manhã, parte clara do dia. Então não é difícil de entender. Então nós vemos, pelas regras do hebraico, porque embora a palavra dia possa ter uma gama de sentidos diferente do que um dia literal de 24 horas, ela também significa um dia de 24 horas. E a palavra dia, sempre que acompanhada por tarde e manhã, e por noite, e também por um numeral, significa sempre um dia de 24 horas. Porque é que só em Gênesis 1 colocam a exceção? Então ela é definida pelo contexto, e o contexto define claramente que são dias literais. Agora repara, agora entende, historicamente, então já provei, gramaticalmente, a Bíblia comprova que os dias de Gênesis são dias literais. Historicamente, a igreja primitiva, vamos mais antigo, os antigos judeus, aleluia, os judeus a quem foi dada a lei, porque a lei foi dada a Moisés, a lei foi dada aos israelitas, aleluia, aleluia. Então, os judeus primitivos, aleluia, entendiam os dias de Gênesis, capítulo 1, como dias literais, consecutivos, ininterruptos e sem lacunas, sem lapsos, sem intervalos. Aleluia, glória a Deus, estão dias literais. Os primeiros apóstolos, aliás, os apóstolos de Jesus Cristo e a primeira igreja que foi fundada em Jerusalém, após a cruz do Calvário, onde estavam 120 reunidos no cenáculo, entendiam os dias de Gênesis como dias literais. Aleluia! E a maioria dos pais da igreja primitiva também entendiam os dias como dias literais. E os reformadores, todos eles entendiam como
dias literais. E embora houvesse alguns pais da igreja que entendiam os dias não como dias literais, mas isso não se devia ao facto que Deus tivesse demorado mais do que um período de 24 horas a fazer cada uma das coisas em cada um daqueles dias. Ou seja, não se devia ao facto que Deus tivesse demorado mais do que 24 horas para cada um daqueles dias, ou que os dias fossem mais do que 24 horas, mas que Deus não depende do tempo. Deve-se a um conceito da filosofia grega, porque alguns dos pais da igreja eram influenciados por filosofias gregas, e tem a ver, para os gregos, Deus não depende do tempo, então não dá para compreender, não dá para comparar, então não se devia ao facto de demorasse mais tempo, mas sim ao facto de Deus não depende do tempo. Não como os teólogos de hoje, como a maioria dos pastores que tentam, pseudo-pastores que tentam casar as escrituras com a teoria da evolução, que defendem dias longos. Então repara, a interpretação histórica até aos dias da Reforma, principal base é que os dias eram dias literais. A própria gramática hebraica não admite que os dias fossem dias figurados. Aleluia. E agora também vou que a ciência também apoia, aleluia, a interpretação literal, a verdadeira ciência. Porque, por exemplo, repara um mistério. A ciência não admite que plantas, vegetais, que a relva, a erva, os vegetais, as plantas e as árvores criadas no terceiro dia da criação, aleluia, pudessem estar, se foi no terceiro, no quarto, pudessem estar 1000 anos sem o sol, sem a lua e sem as estrelas. E também a ciência não admite, porque as plantas, para se reproduzirem, precisam ser polinizadas. As árvores, por pássaros. E os pássaros só foram criados no quinto dia da criação. Então as plantas não podiam estar 2000 anos, 3, 4, 5, à espera que os pássaros fossem criados. Morreria tudo. E também a ciência não admite, aleluia, porque para a ciência verdadeira, todas as plantas também são polinizadas por abelhas, por insetos que foram criados no sexto dia da criação. Então, do terceiro ao sexto vão 3 dias. Se aqueles dias fossem períodos somente de 1000 anos, estou a dar a hipótese. Se os dias fossem eras de tempo somente de 1000 anos, já não estou a dizer 1 milhão de anos, mas de 1000 anos, aleluia, as plantas não podiam estar 3000 anos à espera dos insetos, das abelhas, de outros insetos, para polinizar as flores, para que houvesse reprodução. Tudo morreria. Nem podiam estar sequer 2000 anos à espera das aves, para polinizar, porque tudo morreria. Aleluia. Outro detalhe, para a ciência, também, se aquilo fossem períodos de 1000 anos, cada dia fosse uma era de 1000 anos, diz que houve tarde e manhã. Então se houve tarde e manhã, haveria um período de 500 anos às escuras e de 500 anos às claras. 500 anos em total escuridão e 500 anos às claras. Isso mataria completamente todas as plantas. Então a própria ciência não apoia, aleluia, dias figurados. Aleluia. E agora vou-te provar por último, amém? Algo tremendo. Irmãos, Sharamanaya, Surikanta, Lamassaya. Se tu entenderes todas as teorias, porque é assim, até ao século XVIII, para tu entenderes um pouco o fenómeno histórico, até ao século XVIII, aleluia, até pelo menos ao ano de 1795, ano em que James Hutton, aleluia, escreveu um livro chamado A Teoria da Terra, em 1785, portanto, até finais do século XVIII, a esmagadora maioria dos cientistas queriam uma Terra de 6 a 10 mil anos, com muito 15 mil anos. E somente Buffon tinha postulado uma Terra de 75 mil anos. Mas não havia a ideia de uma Terra muito velha, ou de uma Terra de milhões de anos. Mas, em 1795, foi criada a base para uma Terra de maior idade. Porque James Hutton, aleluia, que era um filósofo, aleluia, ele é considerado o pai do uniformitarismo e o fundador da geologia moderna. Ele anulou a fé no dilúvio. Porque nós sabemos, irmãos, que as rochas que hoje nós podemos ver em várias camadas rochosas, as rochas sedimentares que cobrem 75% da superfície terrestre, junto ou contendo os fósseis, aleluia, elas eram vistas como resultado de uma ou várias grandes catástrofes na Terra. Uma ou várias catástrofes. Mas a partir de Hutton disse, não, todos estes fenómenos não podem ser observados no presente. Ou seja, não observamos no presente tamanha quantidade de rochas sendo formadas, nem fósseis sendo formados. Então isto teve que ter acontecido, aleluia, teve que ter demorado muito tempo,
há muito tempo. Isto não foi uma coisa rápida, demorou muito tempo. Então o presente é a chave do passado. E se no presente nós não vemos formar assim as rochas, ou seja, camadas de rocha sedimentar contendo fósseis, então isto aconteceu no passado. Então o presente é a chave do passado. E ele inventou que todos os fenómenos geológicos, como a erosão, o transporte, a deposição, a petrificação, a transformação em rocha, não é? E a fossilização, todos os fenómenos geológicos decorrem de uma forma lenta, gradual, uniforme e sem catástrofes. Aleluia! Anulando a fé no dilúvio universal de Noé, com o livro Teoria da Terra. Isso serviu a base, aleluia, para uma terra mais idosa do que os tais 1000 anos, 6000 anos que a Bíblia advoga. Porque repara, se Deus fez tudo em 6 dias literais, e se Adão foi feito no 6º dia literal, então de Adão até Abraão, segundo as genealogias Gênesis 5, Gênesis 10, Gênesis 11, decorreram somente 2000 anos. E de Abraão até hoje as idades são conhecidas e defendidas por todos os cientistas. A Terra de Abraão até aos dias de hoje só pode ter, ou seja, só decorreram 4000 anos. Então se de Adão até Abraão foi 2000 anos, mais 4000 anos, ou seja, de Abraão até Jesus 2000 anos e de Jesus até os 2000 anos, a Terra não pode ter pouco mais que 6000 anos. Então a idade bíblica da Terra, se os dias de Gênesis foram dias literais, a idade bíblica da Terra não é uma Terra sequer de 1 milhão de anos, mas uma Terra de pouco mais de alguns milhares de anos. Uma Terra com cerca de 6000 anos. É a idade bíblica da Terra. Então, se os dias de Gênesis foram literais, a idade da Terra não pode nunca ser uma idade de 4,7 bilhões de anos. Então, qual é a origem dos dias longos? Essa origem se deveu a James Hutton. Tem a sua origem em finais do século XVIII. Através do livro Teoria da Terra de James Hutton, que é o pai do uniformitarismo, que ele anulou a fé no dilúvio universal de Noé, dizendo que aquelas rochas e os fósseis que nós vemos no presente, aleluia, como no presente não são formados em tão grande quantidade, nós não vemos formar, isso deve ter acontecido há muito, muito tempo atrás, no passado. Então ele formou as bases para anular a fé no dilúvio, na catástrofe, aleluia, na mega catástrofe, porque a Bíblia diz que todos os montes que havia debaixo de todos os céus foram cobertos com as águas do dilúvio. Então aqui, no final do século XVIII, surgiu as bases para os dias longos. Aleluia. Os dias longos de tempo. Aleluia. Agora repara, em 1830 Charles Lyell anulou a fé nas genealogias de Gênesis, de capítulo 5 e capítulo 10, dizendo, aleluia, que a Terra teria milhões de anos. Então, a origem dos milhões de anos está em Charles Lyell, num livro de 1830 chamado Princípios de Geologia, em inícios do século XIX. Então, nós vemos que Hutton anulou a fé no dilúvio, dizendo que as rochas e os fósseis não se formam assim no presente. Então isto aconteceu há muito, muito tempo atrás, no passado, e tudo decorreu de uma forma lenta, gradual, uniforme e sem catástrofes. Anulou a fé no dilúvio universal de Noé, registado em Gênesis capítulo 7 ao capítulo 9. Lyell disse que a Terra teria milhões de anos. Aleluia. Então ele anulou a fé nas genealogias Gênesis 5 e Gênesis 10. E depois, por último, Charles Darwin, no ano de 1859, no livro A Origem das Espécies, anulou a fé em Deus. Diz, dizendo que todas as espécies evoluíram de um ancestral comum. Aleluia. E esse ancestral, por sua vez, teria surgido de uma sopa de químicos, por obra de um acaso, e não por um propósito criador divino. Aleluia, glória a Deus. Então tu já estás entendendo a cronologia do diabo, a cronologia do inferno para anular a fé na palavra de Deus. Agora, nós vamos ver as implicações, irmão. Porque assim, todas as teorias que surgiram depois do final do século XVIII, como a teoria dos dias era, ou a teoria do intervalo da Terra, coloca o intervalo entre Gênesis 1 e Gênesis 1.2, intervalo inexistente, que antes de 1814, ou seja, antes do século XIX, antes de um maçom chamado Thomas Chalmers ter inventado essa teoria, porque ele era pastor da Igreja Livre da Escócia e fundador, e era também teólogo e filósofo, aleluia, e ele entrou para a maçonaria no ano de 1800, na loja maçónica de St. Vigion Artbrot, da cidade de Artbrot, na Escócia. 14 anos depois inventou que pudesse haver um intervalo entre Gênesis 1 e Gênesis 2, onde caberiam todas as eras geológicas, ou seja, as longas idades, os milhões de anos para a suposta vida na Terra. Aleluia. Essa teoria foi inventada por um homem que era maçom, e não pode uma árvore má dar bons frutos. Quem quer diga amém?
nós vemos que todas essas teorias, a teoria do intervalo da Terra, a teoria dos dias era, que diz que aqueles dias de Gênesis são eras geológicas, na qual caberia a coluna geológica inventada também por Charles Lyell, o mesmo que escreveu o livro Princípios da Geologia. Então, eles dizem que aquilo são eras geológicas de milhões de anos. E a teoria do evolucionismo teísta, que Deus criou tudo por meio de evolução, então aqueles dias seriam períodos indefinidos de tempo, mas longos, ou seja, de milhões de anos. Todas essas teorias colocam morte e extinção de espécies antes de Adão. Aleluia. Eu te vou dizer uma coisa. Aleluia. Eu te provo que os dias de Gênesis são dias literais e que a Terra não pode ter 4,7 bilhões de anos. Porquê? Porque, já falei, existe uma prova gramatical e bíblica. A Bíblia se prova pela própria Bíblia. Pela gramática hebraica, é impossível que um dia, sendo definido dentro do contexto de tarde e manhã e de um número, neste caso 1, ou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, são sempre dias literais. Então, pela gramática hebraica, os dias são literais. Pela interpretação histórica, porque Lutero queria que ainda não tinham chegado a 6.000 anos. Então a Terra e os dias eram dias literais. E pela interpretação histórica, até os dias dos reformadores, a maioria deles queriam uma Terra jovem. 6.000 anos. Araba, cantai! E a ciência também apoia esta interpretação, porque as plantas, os vegetais e as árvores não podiam ter subsistido em dias era de 1000 anos, porque teria 500 anos às escuras, 500 anos às claras, morreria tudo. E porque as plantas só poderiam ser polinizadas por pássaros, foram criados, por aves, foram criados no 5º dia da criação, e por insetos que foram criados no 6º dia da criação. Se fossem eras só de 1000 anos, não poderia ser. Então, tanto a Bíblia como a história, como a ciência comprova são dias literais. Agora vou-te provar pela doutrina, a sã doutrina, a sã teologia, a verdadeira teologia, não a teologia furada dos doutores, conforme prova que não houve morte antes de Adão. Onde é que eu te vou provar isso? Porque todas essas teorias, as teorias que tentam casar, aleluia, os supostos, aleluia, eras geológicas ou tempos de milhões ou bilhões de anos inventados ou iniciados por James Hutton em finais do século XVIII, apoiados por Charles Lyell em inícios do século XIX e por Charles Darwin finais do século XIX, aleluia, alamanaya, todas essas teorias colocam pecado e morte antes de Adão. Agora te pergunto, houve pecado e houve morte antes de Adão? Eu vou-te provar que não. E se alguém disser o contrário, é herege, é feiticeiro, é filho do diabo, é mentiroso. Aleluia, glória a Deus. Não houve pecado nem morte, nem extinção de espécies antes de Adão. Embora Lucifer tivesse pecado antes de Adão, todavia a terra se tornou maldita por causa de Adão. Deus fez tudo perfeito, sem pecado. Tudo, até os anjos, não havia pecado. O pecado entrou na terra por causa de Adão. A terra se tornou maldita por causa de Adão. Vou a Gênesis capítulo 3 e tu vais ver que a terra se tornou maldita não foi por causa do querubim. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra não deu ele a querubins, mas deu aos filhos dos homens. Deus disse para o homem, Adão, e para Eva, dominai sobre ela, sujeitai-a. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre ela, dominai sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre toda a ave que voa sobre os céus. Está lá, no Salmo 8, que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. Todavia, de glória o coroaste, tu constituíste sobre as obras das tuas mãos e todas as coisas tu sujeitaste debaixo dos teus pés. Todo o ser que se move, todo o ser que vive. Então Deus deu a terra, aleluia, aos filhos dos homens. Salmo, aleluia, 116, versículo 15. Agora repara aqui, Gênesis capítulo 3. Olha o que é que Deus falou, Sharamanaya, para Adão. Adão, versículo 17. Porquanto és ouvidos à tua mulher, à voz da tua mulher, e comeste a árvore da ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá, e comerás a erva do campo. E do suor do teu rosto comerás o pão até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porque quando és pó e em pó te tornarás. Então a terra se tornou maldita, porque ela era sujeita a um ser bendito. Adão era bendito, era perfeito. Deus viu tudo o que tinha feito e disse que era muito bom. Adão era perfeito, não tinha pecado. A terra era perfeita, tudo era perfeito no universo criado. Aleluia. Adão não matava outros animais, não havia morte. Nenhum animal matava outro. Todos os animais eram herbívoros. Aleluia. Mas quando Adão pecou, a terra se tornou maldita por causa dele. Ela por usar espinhos e cardos. Tu vês espinhos e cardos no registro fóssil. Aleluia. E esse registro fóssil é o resultado do dilúvio, não é? Aleluia. E veio depois do pecado de Adão. Agora repara. Está provado aqui que a terra era bendita, se tornou maldita por causa de Adão. Agora vamos aqui a Romanos, livro de Romanos. Glória a Deus. Aramanaya, Surikanta, Lamanaya. Glória a Deus. Quem crê, diga amém.
Romanos capítulo 3. Arai suricanta asnéria. Oh glória, quem querer diga amém. Sharamanai suricanta lamanai suriandas. Aleluia, glória a Deus. Diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia, todos pecaram. Alabandogouxa. Estou sentindo uma glória. Quantos podem dizer amém? Romanos capítulo 5 diz assim: porquanto, versículo 12, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então antes de Adão não havia morte, não havia maldição na terra, não havia extinção de espécies, aleluia. Então todas as teorias que dizem, e todos os teóricos, todos os pastores, pregadores, profetas, entre aspas, apóstolos, evangelistas, missionários, missionárias, que pregam que havia morte, aliás, que os dias de Gênesis foram dias figurados, ou que houve um intervalo entre Gênesis 1 e Gênesis 1 e 2, colocam a morte. Colocam o pecado e a morte, maldição na terra, extensão de espécies antes de Adão. Isso é mentira. Porquanto por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos morrem. Diz assim, no entanto, versículo 14, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à imagem e semelhança de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, aliás. Aleluia, glória a Deus. Diz assim, no versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Agora repara, Romanos capítulo 8, versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Agora repara, enchei a terra e sujeitai-a. A terra era sujeita a quem? A Adão. Adão era um ser perfeito. Quando Adão pecou, aleluia, a terra se tornou maldita, se tornou vã. Ficou sujeita à vaidade, à destruição, à degradação, à enfermidade, à morte, à extinção de espécies. Aleluia! Por causa de Adão que a sujeitou. Romanos 8:20. Agora vamos a 1 Coríntios capítulo 15. Estou provando aqui, irmão, que se alguém te disser que os dias de Gênesis foram dias maiores que dias de 24 horas, então ele vai ter que colocar o pecado e a morte antes de Adão. Isso é uma heresia, meu irmão. Sharamanai rabakandarabashaya. Quem quer diga aleluia? Estou quase concluindo este estudo, aleluia. 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia. Aleluia. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem. Adão não veio pelo corvinho, veio por um homem. Morte na terra. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Irmãos, só concluindo este estudo de hoje, amém? É um estudo mais curto. Eu hoje iniciei um programa radial, toquei a trombeta mais tarde, mas eu te quero dizer algo tremendo para tu entender. Sharamanaia. Agora repara, hoje os cientistas dizem que a Terra tem 4,7 bilhões de anos, mas a cada 20 anos eles duplicam a idade da Terra. Há um interesse em ter uma Terra muito velha, uma Terra de bilhões de anos. Porquê? Uma Terra somente com 1 milhão de anos não daria tempo para que a evolução ocorresse. E eu pergunto, será que a evolução é científica? Será que a teoria de evolução é ciência? Não. Para já, ela não é nem uma teoria, mas eu não vou nem tocar nesse ponto. Ela é uma hipótese científica não comprovada. Mas eu te vou dizer, ciência é tudo aquilo que tu vês. Por exemplo, tu observas esta caneta. Deixei-a cair. Ela caiu para baixo. Vou outra vez. Ela caiu para baixo. Existe a lei da gravidade. Algo atrai a caneta para baixo. Ela vai sempre cair para baixo. Isto se repetiu. Eu fiz a experiência. É algo que tu vês e se repete no tempo. Isto é ciência. Eu creio na ciência verdadeira. Mas não creio na falsamente chamada ciência, chamada uniformitarismo. Que anula a fé no dilúvio. Que diz que todos os fenómenos geológicos, como as rochas sedimentares que a gente vê os fósseis, se formam de uma forma lenta, gradual, uniforme e sem catástrofes. Isso é mentira. Não há fósseis lentos. Se morrer um animal, passado algum tempo, os bichos, os animais necrófagos vão comer. As bactérias vão decompor e desaparece. Não fica nada para contar a história. Aleluia. Para que haja um fóssil tem que haver uma morte rápida, um rápido sepultamento, uma forte compressão, para que as rochas que envolvem umas certas condições químicas façam com que os minerais das rochas, aleluia, envolvam os tecidos e ele fique petrificado, ele fique fossilizado. Quem quer diga amém? Alá, não há fósseis lentos. Aleluia. É o resultado do dilúvio, não é? Andaramassai. Agora repara. Repara. Alá, mandagassuricaya. Quem já viu? É assim, como a teoria de evolução ela não é uma ciência, ela não é observável nem repetível,
Isso teria que acontecer há muito, muito tempo atrás. Então a idade da Terra é um motor que ainda mantém vivo o mito da teoria da evolução. A teoria da evolução é um mito, não é um facto, é uma fábula. Não é ciência. Aleluia, mas é filosofia, é uma religião. Eles creem, os ateus creem. Não é porque a alternativa a crer-se na evolução é uma criação ordenada. Em apenas 6 dias literais. Agora repara. Como nunca ninguém viu nada evoluindo, ou seja, nunca ninguém viu nenhum Big Bang criando estrelas, planetas e asteroides. Nunca ninguém viu uma sopa de químicos sem vida, mortos, gerar o primeiro ser vivo unicelular. Nunca ninguém viu nenhuma criatura inferior, mais pequena, menos complexa, gerar uma criatura de uma espécie superior, mais grande, maior, mais complexa, de uma espécie diferente. E nunca ninguém viu nenhum símio se transformar num homem. Então isso deveria ter acontecido há muito, muito tempo atrás. Então é fairy tale. É a história da carochinha, é conto de fadas, é fábula. Aleluia, aleluia. Há muito, muito tempo atrás. Era uma vez. Então é um conto de fadas. A evolução é um conto de fadas. Então como, aleluia, a evolução não pode ser observada nem repetida no presente, nem ser alvo de experiências, de testes, nem de previsões que se cumpram. Ela não pode ser medida nem testada. Isso teve que ter acontecido há muito tempo atrás e não deixou evidências nem sequer no registro fóssil. Tu vais ao registro fóssil, tu não vês evidências de evolução. Tu não vês que todos os seres descendem de um só ser. Ou seja, que há uma continuidade nas espécies, mas há uma descontinuidade. Aleluia, glória a Deus. Tudo espécies separadas. Tu não vês nenhum fóssil de um ser sequer transacional. E teria que haver milhões de milhões nas várias supostas fases transacionais. A seleção natural, irmão, não tem o poder de criar novas espécies, mas de manter, de preservar as que já existem. Aleluia. Aleluia. Então estou-te a dizer algo tão tremendo, tão glorioso. Aleluia. Então o motor que ainda mantém viva a chama do mito da evolução é a idade da Terra. Ou seja, quanto mais velha for a Terra, melhor. Por isso é que eles defendem e a cada 20 anos duplicam a idade da Terra. Agora vou só concluir-te dizendo uma coisa. Aparentemente a Terra tem 4,7 bilhões de anos. Mas na realidade ela tem pouco mais que 6 mil anos. E o sétimo é milénio. E nós estamos prestes a entrar na última semana de Daniel. Está prestes a vir Alabanda Rabandai, a grande tribulação. Alabandai, o arrebatamento da igreja. Alama Suricanta, Alamasai, o sétimo é o milénio com Cristo. Aleluia. E o oitavo é a eternidade. Glória a Deus. Agora repara, assim como a Terra aparentemente, segundo os cientistas, olham, isto demorou muito tempo, a Terra deve ter bilhões de anos, não é? Ela apenas tem 6 mil anos. Deus criou a Terra tem uma idade aparente, mas tem uma idade real, que são os 6 mil anos. Também quando Deus fez, aleluia, no terceiro dia da criação, Deus fez o quê? O pinheiro. O pinheiro, um pinheiro adulto, eu não sei se ele demora cerca de 14 ou 11 ou 14 anos a ficar adulto. Então se chegasse lá um cientista e dizia, pinheiro, tu tens 11 ou tens 14 anos. Mas o pinheiro, se pudesse falar, dizia, eu tenho 1 segundo de vida. E o cientista ficaria confundido. Então, mas como é que é possível? Tu estás grande, já tens até o pinhão, já tens a pinha e tens o pinhão, tens o fruto já pronto para nascer novos pinheiros. Oh, glória a Deus! Deus criou todos os vegetais com aparência de idade, adultos, e já com semente para reproduzir, já prontos a reproduzir. Deus criou as plantas adultas e já prontos a reproduzir-se. E Deus criou animais adultos. Aleluia! Deus não criou um pintinho, mas Deus criou já, aleluia, uma galinha, um galo adulto. Glória a Deus, quem crê diga amém. Macho e fêmea, e prontos a reproduzir-se. Glória a Deus. Aramanaia! Se viesse um cientista, ficaria confundido com o pinheiro, criado no terceiro dia da criação. Pensaria que aquele pinheiro tinha 14 anos, ou 11 anos, já seria um pinheiro adulto. Aleluia! Mas teria 1 segundo de vida. Mas se ele cortasse o pinheiro ao meio, ele via que o pinheiro não teria nenhum anel de crescimento. Aleluia, porque Deus deixa sempre as suas marcas na criação. Também Adão e Eva. Deus criou Adão no 6º dia da criação e fez cair um profundo sono em Adão. Deus fez Adão do pó da terra e soprou nele, formou do pó da terra e soprou nele um fogo de vida e foi tornado alma vivente. E o fez cair um profundo sono e fez a primeira operação plástica e tirou uma costela e fez a Eva. Aleluia. Deus fez homem e mulher. Se chegasse um cientista, exatamente quando Deus acabou de fazer a Eva, dizia, Eva, Adão, vocês têm 20 anos, têm 18 ou 20 anos, vocês são adultos. Não, nós temos 1 segundo de vida. Só que, aleluia, deixaria completamente atónicos os cientistas, mas tem um detalhe, Adão e Eva não tinham um umbigo. Aleluia, não foram gerados de ventre, aleluia, materno. Que coisa tão linda.
aleluia, não foram sustentados durante 9 meses por um cordão umbilical. Arramanta lava séria. Aleluia, porque Deus deixa sempre as suas marcas na criação. Também da mesma forma, a Terra aparentemente para os pseudocientistas, aleluia, ela tem bilhões de anos, mas ela na realidade tem milhares de anos. Agora repara, aleluia, concluindo este trabalho, eu vou-te dizer, não te desvies seguindo a falsamente chamada ciência. Guarda o depósito que te foi confiado. Eu vou concluir este trabalho com um versículo de 1 Timóteo capítulo 7, aliás capítulo 6 versículo 20. Guarda esta palavra, e tu que ainda não aceitaste a Jesus, aceita-o hoje, e tu que estás desviado, reconcilia hoje, porque Jesus te ama e quer te salvar. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. O uniformitarismo de James Newton e Charles Lyell é uma falsa ciência. A Terra não tem milhões de anos. As rochas e os fósseis são o resultado de uma mega catástrofe do dilúvio de Noé e não de longos períodos lenta de deposição, erosão, transporte e petrificação e fossilização. Isso é mentira do diabo. Aleluia! Aleluia! Nunca houve um Big Bang e o homem não veio de não há nenhuma espécie evoluindo e o homem não veio de um símio e de um macaco. Aleluia! A qual, professando alguns essa falsa ciência chamada uniformitarismo geológico, aleluia! E essa falsa ciência chamada teoria da evolução, que nem teoria é, mas uma hipótese científica não comprovada, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Aleluia! Aqui encerra este programa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, saudações ao pastor Cleiton Tomás. Aleluia, à sua igreja, que está na Argentina, que está no Brasil, e a todos os ouvintes que são da Igreja Pentecostal Monte Sinai, aqui em Portugal. Aleluia, e a todos os xaramaneiros que nos seguem na internet e no mundo inteiro, e na rádio. Aleluia, a paz do Senhor, um abraço. Está concluído o programa.